Faz hoje 6 meses que fomos chamados às urnas. Já é possível fazer um balanço? É possível. É possível. Qual é o fazer um balanço, positivo ou negativo? Bem, o balanço é intermédio. O balanço é intermédio. Para não ser nem positivo nem negativo, o balanço é intermédio. Qual é o balanço 6 meses depois? Bem, sabe, Sueli, a gente quando olha para o presidente João Lourenço, primeiro, a minha visão é que o presidente João Lourenço está numa governação de continuidade, está a continuar aquilo que são os seus projetos. Eu olho para setores assim chaves, como por exemplo o setor da saúde, ele continua de facto a construir. O setor da administração pública continua a haver uma inovação aqui e acolá. O que faltava, por exemplo, que nos interessa era ver, vamos ou não ter autarquias? Mas eu ando muito pelo quilamba, faço ginástica de manhã ou de tarde, faço ginástica. E a semana passada, esse é um parênteses rápido, hoje de manhã, quando andei, as minhas 2h30, vi infraestruturas administrativas autárquicas de Belas. Está lá no Quilamba. Quem quiser pode ver. Aquilo é para as autarquias. Não é? Então, vamos ter autarquias ou não vamos ter? Estou a me desviar um bocadinho, mas isso é importante. Então, a pergunta é, Câmara Presidente, vamos dividir o país em 581 municípios ou vamos ter autarquias? Né? São perguntas que são importantes fazer. Mas depois olhamos para a governação como tal e o entendimento tem sido esse. Deixa-me dizer, Sueli, que o presidente João Lourenço, em alguns casos, parece estar sozinho. Mas esse é o meu entendimento. Em alguns casos, parece estar sozinho. Mas está sozinho no sentido de não querer ou não saber ouvir, ou no sentido de não ter quem... Mas eu vou lhe explicar. Não, ele tem. Primeiro, o presidente começa a ter a primeira... Uma coisa é ter quem dá conselhos, outra coisa é ter quem dá bons conselhos. Não, a primeira conselheira do presidente é a sua esposa. Peço desculpas agora a dizer aqui. A primeira conselheira número 1 é a esposa do presidente. Depois é o Conselho da República. Depois tem o Conselho da República. Depois tem o Conselho Econômico e Social. É muitos conselheiros. Depois tem os próprios ministros. Depois tem o Conselho Militar, da Segurança Militar. O presidente tem muitos conselheiros. O presidente deve ter mais de 200 pessoas a lhe aconselhar. Só que, há uma coisa importante. Para aqueles que leem o livro da sabedoria, o rei Salomão tem uma oração sobre a sabedoria. E diz, meu Deus, me dá a sabedoria para poder governar o povo. Porque sem a tua sabedoria, eu não vou poder fazer nada. Uma coisa é saber ouvir os conselhos. Falta a João Lourenço mais orações. Falta. O presidente tem que rezar. Não é em vão que, por exemplo, o Sheikh Mohammed Al Maktoum do Dubai, dos Emirados Árabes Unidos, tem uma obra, por acaso que eu comprei há coisa de 3 ou 4 anos quando estive no Dubai, que é My Vision. A primeira coisa que ele diz é que nós agradecemos a Allah. Né? Agradecemos a Allah. Os presidentes têm que poder rezar, dobrar o joelho, dizer, meu Deus, me dá a sabedoria. Para quê? Para poder decidir melhor. Por quê? Olhando para a governação desses 6 meses, eu digo que ele não está a ser ajudado, em alguns casos, pelos seus auxiliares, porque há muita coisa que continua mal feita. Podia ser corrigida. O lema, aliás, é corrigir o que está mal, melhorar o que está bem. Então, o presidente, se tivesse melhor ajuda dos seus auxiliares, poderíamos ter melhores resultados da sua governação. Mas deixa-me rapidamente dizer aqui os pontos que eu entendo que são chaves. Nós já, a semana passada, quando falamos sobre a questão do canal do CAF, falamos aqui, sobre aquele navio que custou 80 milhões de dólares, falamos aqui, que afinal não funciona. Agora temos os casos do Poder Judicial, gravíssimos. Depois temos o caso da droga, casos graves. Temos os casos de coisas que deviam interessar a população, realmente não estão ali para isto. Qual é a visão que eu tenho sobre essa análise que deve fazer? 6 meses depois. E você leu no teu editorial, não falar sobre isso, que afinal praticamente volta ao bairro dos ministérios. Há uma expressão que os nossos jovens usam muito. Qual é a ideia? Isso é muito interessante, né? Os jovens comigo, qual é a ideia? Isso nós queremos saber de si. Não, qual é a ideia? Não, a ideia é, qual é a ideia? Vamos aonde? Ou seja, nós temos que poder ter a percepção de onde é que nós estamos a ir. E a gente olha para tudo isto, nos parece que de alguma forma estamos ligeiramente estagnados. Mas não estamos. Deixa-me agora vir aqui e ressuscitar isso. Não estamos. Não estamos porque
Porque eu fico com a sensação de que o presidente até agora, como já viu, nesses 6 meses ainda não exonerou ninguém, mas eu acredito que ele não vai terminar este primeiro ano de mandato sem fazer exonerações, porque ele tem mesmo que acertar. Há pontos em que ele tem que acertar. Mas tem que acertar, e aqui passa o pleonasmo, com pessoas certas. Mas como é que eu posso dizer? Com pessoas certas. A resolução dos nossos problemas passa pelas exonerações, porque tivemos, pelo menos nos primeiros anos, o João Lourenço até foi tido como um exonerador implacável. Exatamente, não passa por isso, não passa por isso. Sabe, o que eu quero dizer é um bocadinho difícil, mas tenho que dizê-lo para responder a questão que me colocas. Qual é a análise? Sabe, a análise também vem no seu editorial, que eu tenho tido a sensação de que o presidente não tem a informação toda. Não tem a informação de como está o país. Esta informação. Eu fico com essa... Isso é compreensível? Não é compreensível. Não é compreensível. Porque existem serviços para darem toda a informação ao presidente sobre aquilo que ele realmente deve fazer. Mas eu fico com essa sensação. E também passa outra sensação de que o presidente da República não está a perceber o que é que ele realmente deve fazer e quais são os pontos aonde deve mesmo investir. Quando, por exemplo, falamos da questão da saúde, eu já disse há pouco tempo que há infraestruturas a serem feitas, mas, por exemplo, na questão da educação, há coisas que deviam ser melhor feitas, não é? Para que nós tenhamos nos próximos anos, pelo menos nos próximos 10 anos, possamos ter uma educação de qualidade. Mas isso exige mais investimento. Sueli, sabe, a pergunta que me colocas é difícil e eu diria que era preciso que o presidente João Lourenço percebesse, eu penso que ele percebe isto, ele sabe disto. Entretanto, entre saber e agir como em conformidade, há uma dúvida, que é angolanidade, senhor presidente. Ser angolano. Ser angolano, ou seja... como preciso... Savimbi, primeiro angolano, não, mas sei. Aqui não era preciso ser como o Savimbi, né? Mas ser angolano. Anda só ainda um pouco no bairro, tá vendo? Vai só ainda no bairro, senta lá com a mamã e conversa um pouco com ela. Faça esse exercício. Ou então, fica numa parada dos jovens, conversa só um pouco com os jovens. Para ter a sensação. Há uma sensação que muitas vezes nós não temos. E quando nós estamos na governação, é pior. É pior por quê? Porque recebemos informações, muitas delas completamente filtradas. Verdadeiramente filtradas. Sabe? E isto faz com que as decisões que alguém toma que tem a estatura do presidente possam, ou seja, não são as melhores decisões. É isso que eu diria. Ser angolano, presidente, anda um pouco no bairro, sabe? Quando viaja nas províncias, vai mesmo ainda lá onde as mamães cartam água e pergunta, mas aqui estão quanto tempo sem água? Estamos... Por quê? É importante, é preciso que aquele que governa conheça os problemas. Fora disso, não vai conseguir. Agora, devo dizer também que nem tudo está mal. São apenas 6 meses, são meses que já, de facto, podiam nos dar melhores resultados, mas há um fenômeno hoje, nesses 6 meses, como também sabe a Sueli, os ouvintes da Essencial, que há mais angolanos a saírem do país. Temos muitos jovens a saírem do país. Os jovens estão desesperados. Mas eu, quando estive a pensar sobre isso hoje de manhã, pensei assim, eu saí de Angola em 2009 e voltei, saí de Angola em 2000 e voltei em 2009. Qual é a ideia? A ideia é que aquele que não se sente bem para viver aqui, ainda saia só. Se tiver 19 anos, tiver 20, ainda saia só. Ainda saia só, isso é um mundo, estou aqui a traduzir um mundo, ainda saia só. Mas nós que já temos a experiência do estrangeiro, temos que ficar aqui para ajudar o país a mudar, porque o país muda conosco, está a ver a perspectiva? Então penso que nestes 6 meses da governação do presidente João Lourenço, há muita coisa que está estagnada, outra que evoluiu, mas há setores onde, para que o presidente faça investimentos sérios, ele tem que sair para sentar na rua, para sentar com as pessoas na rua, nas escolas, para ele perceber como passam os professores. Porque, Sueli, vou lhe dizer isso, para lhe passar a palavra novamente. Dói no coração. Não é? Dizer que não há dinheiro para comprar mais carteiras, não há dinheiro para construir mais escolas, não há dinheiro para pagar melhores professores. E afinal o presidente pode comprar 44 carros, cada um a custar $200 mil. 45 carros. 44 porque o Carlos Rodrigues Carvalho saiu do grupo, tanto agora são 44, a menos que já puseram lá um, eu ainda não sei quem é que substituiu o Carlos Rodrigues Carvalho,
isto dói no coração ver que, afinal, há dinheiro. Não, mas isso é só para comprar 45 carros, 44. Mas você gastou, camarada presidente, você gastou 9 milhões de dólares. Isto é dinheiro. Então, essa é a sensação. Comprou mesmo carros? Me perguntou uma senhora na rua. O presidente, professora, assim mais velha, comprou mesmo carros? Eu disse, sim, parece que comprou mesmo. Então, mas nós na escola não temos isso. Está a ver a ideia? A ideia depois é essa, mas está mesmo ciente daquilo que está a fazer. Então, é preciso que ele volte. E não só, sabe, os conselheiros, como também ele próprio sai à rua para termos uma melhor governação nos próximos 4 anos e meio, não é? Outros 1.000 milhões de euros vão ser gastos para o fornecimento de navios de guerra. Consegue, a primeira pergunta que eu lhe faço, antes de entrarmos propriamente nos navios de guerra, consegue encontrar alguma justificação para que o governo tenha mantido isso em segredo? Não sei se posso dizer segredo, mas o fato é que ficamos a saber pelo próprio consórcio que... Sim, que vai fabricar os navios. Exatamente. Não, bem, na verdade é que o que se passa nesse momento é que as nossas Forças Armadas, nos seus vários ramos, têm que ser reforçadas. Isso nós temos, portanto, é regra, é de lei, e nós vimos a partir do Orçamento Geral do Estado que aqui, não só a partir do Orçamento Geral do Estado, mas as próprias Forças Armadas têm um déficit grande, de armamento, de navios, de helicópteros. Portanto, há um investimento que tem que ser feito. Os países, no tempo de paz, têm que se preparar para a guerra, dizia Maquiavel. É importante essa preparação para a guerra. Mas eu entendo que este investimento é muito alto para aquilo que nós necessitamos para os próximos anos. Entretanto, há aqui um perigo grande, que é, nós temos hoje sido solicitados, não é, a nível da África e também a nível internacional, mas vais ter uma abordagem internacional sobre essa matéria, já com outro colega, que nós temos sido solicitados como campeões da paz. Aliás, o presidente recebeu o prêmio como campeão da paz. Mas temos perigos lá acima. Entende? Lá acima temos perigos. E na região há perigos. Portanto, nesse sentido, eu entendo que aqui o número é demasiado elevado, mas sim, é compreensível que as nossas Forças Armadas sejam municiadas no sentido de estarmos preparados. Não estamos a dizer que vamos ter guerra, não estamos a dizer isso. Mas um exército forte tem que ser preparado no tempo de paz. Isto estou de acordo, deixa-me dizer que estou de acordo. E aqui também a minha vénia aos militares, muitos deles que estão diretamente com o presidente, que estão a trabalhar diretamente com o presidente, mas aconselhar também, portanto, o Clube Executivo, os chefes das Forças Armadas, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas angolanas e aquele que manda as Forças Armadas, aqui peço desculpas, de que efetivamente cuidado com a utilização da verba e aqui não haja de facto, aquela compra de gato por lebre, como muitas vezes se diz, porque efetivamente estamos a precisar que as nossas Forças Armadas sejam fortes. Aí estou de acordo que se faça essa compra, não tanto com este valor, mas é preciso que se reforce as Forças Armadas. Muito bem, o tempo não perdoa, vamos avançar. O Governo justificou a contratação de um consórcio internacional para a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento, com a garantia de maior credibilidade internacional. É uma justificação que colhe? Não colhe nem um pouco mais antes. Eu fiquei escandalizado, aliás, ficamos todos escandalizados com isso, e, bem, já houve a justificação do ministro, mas qualquer governo, e nós estamos depois de 6 meses das eleições, há pouco tempo me perguntaste sobre isso, estamos a falar há pouco tempo, as eleições foram há 6 meses atrás. Qualquer governo que se apresenta para as eleições tem um plano de desenvolvimento. Onde é que foi o plano de desenvolvimento? Quer dizer, quem fez a campanha do MPLA, quem fez a campanha do partido MPLA, que continua a governar, fez um plano de desenvolvimento nacional. Aliás, nós ouvimos falar do plano de desenvolvimento nacional. Mas o que estamos aqui, o que podemos depreender é que foi feito por nacionais, portanto não vai garantir credibilidade internacional. Mas aí está o problema. É que a Europa deixou de ter há muito tempo mosquiteiros. A Europa não usa mosquiteiros. A Europa não tem problema. Eu fiquei em Portugal 9 anos, nunca falhou a luz. Nunca falhou água, nem luz, nem nada. Não havia problema das estradas. O semáforo nunca falhou, como nós temos agora na nossa centralidade do Quilombo, o semáforo falha. Como é que a gente faz um plano de desenvolvimento nacional com estrangeiros para ter credibilidade internacional quando nós é que vemos os problemas? Mas a nossa questão tem sido exatamente essa. E aqui salta à vista a micha. Desculpa para não abordar assim em outros termos. Salta à vista a micha por quê? Porque os que entendem das nossas contingências e os que entendem do nosso plano de desenvolvimento nacional são os nacionais. São os Carlos Rosado, de Carvalho,
É o SEIC da Universidade Católica, é o Centro de Investigação da Universidade Agostinho Neto e outros centros de investigações que existem nas nossas universidades. São os nacionais, que vivem a realidade nacional. É aqui onde nós temos um problema com os consultores. Passar um atestado de incompetência aos nossos quadros? Não. Já passou há muito tempo. O governo passou há muito tempo. Mas não passa apenas nesta vertente. O governo passa o atestado de competências ali quando não confia nas universidades. Né? E aqui, mais uma vez... Tem como confiar em universidades que... Não, as universidades funcionam. Mas não há investimento na investigação, por exemplo? Pois, mas nós temos vários centros. Há um centro de investigação da própria Universidade Agostinho Neto, que é pública. Há outro centro de investigação da Universidade Católica, com dados escritos, onde estão várias figuras consultoras, inclusive algumas delas do próprio governo. Aqui é onde está. Como é que se pode compreender que nós gastemos milhares de dólares para contratar figuras que vivem na Suíça, lá na Bélgica, naquele frio, com aquelas condições deles, para virem para cá para estudarem o nosso problema? É aqui onde o meu entendimento tem sido muito simples. Quando o presidente, e aqui falha de alguma forma, o Conselho Social e Econômico do presidente. Ou seja, o Conselho Social e Econômico do presidente, de 44 agora 45, era capaz de fazer esse plano de desenvolvimento nacional. Era capaz. E apresentar às instâncias internacionais para investimento estrangeiro, direto. Ou então para investimento interno. Ou então para dizer ao governo o que é que deve fazer. Como é que... Chama-se isso em filosofia multiplicar entes sem necessidade. Não se multiplica entes sem necessidade. Gasta-se muitos recursos, gasta-se naturalmente muito dinheiro e no fim a montanha pare um rato. Não há nada que seja consistente. É a minha perspectiva relativamente a essa matéria. É uma crítica que eu faço ao governo. Muito bem, colocamos então um ponto final na análise de hoje. Mais uma vez vamos agradecer a sua participação e por ter aceitado o nosso convite. Até uma próxima. Até uma próxima oportunidade, também para vocês. Tudo de bom, bom trabalho. Tenho gostado imenso também de vos ouvir. E também um abraço grande aos ouvintes da Rádio MFM. Estamos sempre juntos. Rádio Essencial. Rádio Essencial, eu hoje estou completamente. Mas isso é para te chatear, sabe? Não tem problema. Então... Da Rádio Essencial. E então um abraço grande. Estamos juntos. Obrigado. Muito obrigado.